Amém. Irmão Gesonias. Irmão Gesonias. Irmão Gesonias tem um agradecimento a fazer e uma despedida. A gente não queria, mas as circunstâncias promovem essas coisas, né? Então, irmão Gesonias, por favor. Em primeiro lugar, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Gostaria que minha esposa me fizesse aqui também presente nesse momento. Gostaria de agradecer também a toda a igreja que oraram pela minha mãe que estava enferma. Gostaria de agradecer também a recepção de vocês aqui conosco, minha família. Minha filha está lá em cima, na salinha. E dizer que a gente foi muito grato. Foi a igreja que abraçou quando a gente chegou aqui. Eu acho que já temos 1 ano e 3 meses aqui. 4 meses. E quando eu decidi vir morar aqui embaixo, porque era planos de Deus. Saímos da nossa residência, de um lugar pacato, simples, mas aconchegante. Foi um lar que eu construí para minha família morar com todo o sufoco e suor. Vim morar aqui embaixo para dar um suporte grande à minha mãe, que ela tem uma saúde meio debilitada. Conseguimos comprar um prédio para ela aqui próximo do Colégio Inei. E vimos fazer a obra. Minha esposa sempre disse: olha, a gente está indo com a missão. A gente está indo para lá com a missão. E quando eu falei para ela que a gente viria morar aqui, conhecemos outras igrejas, mas a igreja que a gente se definiu foi essa aqui. Essa igreja, a gente sempre chegou aqui, o primeiro louvor que cantou foi o que o conjunto dos novos convertidos cantaram. E aquele louvor tocou em nosso coração. A igreja também foi muito receptiva. Para adiantar aqui o nosso agradecimento, eu gostaria de falar que meu pai foi frequentador dessa igreja, faleceu aqui nessa igreja. E era presbítero dessa igreja. A minha mãe também, no dia 23 de dezembro, ela faleceu também. Mas eu poderia estar aqui triste, desesperado. Certo dia eu liguei para o pastor, quando eu estava no hospital, e o médico ligou para mim. Já fazia quase 3 semanas que ela estava internada. E quando eu cheguei no hospital, que me ligaram, o médico veio me dar a notícia que ela tinha tido uma intercorrência. E quando eu fiquei sabendo também que ela foi cometida com esse mal, que é o câncer, meu irmão veio falar para mim, um dia antes dela se internar, rapidamente, disse: olha, eu acho que nossa mãe suspeita, mas o povo de Deus, o diabo não engana. Independente das tribulações que eu passei, sem conseguir vir para a igreja, trabalhando, virando a noite no hospital, mas eu sabia que Jesus estava comigo. E quando ele me deu a notícia, ela já estava no hospital. Eu cheguei, olhei para ele e fui tomar um copo d'água, porque foi uma notícia muito assim impactante. E fiquei ali por uns 10 minutos calado. Vim para casa e ela me perguntou porque eu fiquei calado no quarto. Assimilando aquela situação, suspeitava, mas o dono da prata e do ouro estava com ela. A gente tomou uma ceia antes do Natal aqui, não fez? Dezembro. Quando terminou a ceia, Jesus tocou no meu coração e disse: vamos para o hospital. Pegamos aqui, saímos daqui correndo para o hospital. Quando chegou no hospital, e aí ela leu uma palavra para minha mãe. Mas Deus já estava falando comigo.
Gostaria que ela lesse o verso da Bíblia. A paz do Senhor para a igreja. Eu vou ler aqui o Salmo 23. Para muitos, igreja, o Salmo 23 pode ser uma palavra simples, mas o Salmo 23, ele tem uma palavra muito forte. Antes, quando fomos visitar minha sogra, eu já tinha lido essa palavra um dia antes, porque Deus tocou no meu coração. E Deus falou comigo. No dia seguinte que fomos lá visitar ela, depois da Santa Ceia, ele chegou para mim, meu esposo, e falou: lê uma palavra para minha mãe. Aí eu disse: Senhor, me confirma uma palavra. O Espírito Santo bradou no meu coração e disse: lê o Salmo 23. Então eu li todo o Salmo 23 para ela. Ela olhou para mim e disse: filha, isso é uma confirmação. Porque eu senti no meu coração ela dizer assim: eu estou indo, mas eu vou para descansar. O que eu fiz aqui, o que eu fiz aqui na terra, eu vou deixar para os meus filhos. Então, a minha parte eu já fiz. Então, quando Deus nos mandou vir para cá para cuidar dela, antes de vir, Deus falou: filha, você vai morar na parte de baixo. E eu disse: Senhor, mas eu não quero voltar a morar lá. Mas o Senhor disse: você vai. Então, aí o tempo foi passando, eu digo: Senhor, eu não sei o que é que o Senhor tem para nós lá na parte de baixo, mas se for da tua vontade, a gente vai fazer. Então, eu orei, meu esposo já estava procurando casa. E ele nada de procurar. Eu digo: Senhor, seja feita a tua vontade. Então, eu orei e digo: Senhor, mostra a casa, que se for para a gente fazer algo lá na parte de baixo, a gente vai fazer. Não sei o que é, mas o Senhor falava: vocês vão em prol da dona Gedalva. E viemos. Então, eu orei e o Senhor mostrou. Meu esposo estava procurando casa. E ele nada de achar. Então, quando eu orei, o Senhor mostrou a casa a ele. E viemos morar aqui. E aí, cumprimos a nossa missão. Viemos fazer o que o Senhor mandou. Então, igreja, obedeça à voz do Senhor. Quando o Senhor disser vá, não importa, porque Ele vai se responsabilizar. Então, igreja, quando o Senhor disser eu estou mandando, obedeça. Não fique com o pé atrás, vá, porque o Senhor se responsabiliza pelas ações que nós vamos fazer, porque Ele está à frente de tudo. Então, cumprindo a nossa missão aqui na Ponta da Terra, não viemos aqui, por um acaso, congregar nessa igreja. É como meu esposo falou, fomos visitar outras igrejas, mas Deus falou com a gente aqui. E foi aqui que o Senhor nos deu a missão. Não precisa a gente falar: oxe, mas que missão a irmã fez? Que a irmã só ficava ali sentadinha. Não precisa ninguém saber. Só o Senhor sabe o que eu e a minha família passamos. E estamos aqui, independente da perda que tivemos, mas estamos aqui em posse de vitória. Eu quero aproveitar e agradecer a igreja pela hospitalidade, pelo carinho de todos aqui, os jovens, os novos convertidos, que eu tenho um carinho. Eu fui dos novos convertidos, eu sei o carinho que é ser uma nova convertida. Eu estava ali, eu fico sempre ali, mas eu sei o carinho que é ser um novo convertido. Aos irmãos, às crianças. Então, igreja, eu quero agradecer do fundo do nosso coração, eu, meu esposo, minha família, pelo carinho de vocês. E eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Pastor, para resumir nossa história, quando o médico me chamou na sala, uma semana antes, eu dormi com a minha mãe várias noites. E nesses últimos dias, eu cheguei e fiz uma pergunta para Jesus. É difícil você estar passando pelo Vale dos Ossos Secos. Só sabe o que é passar pelo Vale dos Ossos Secos quando você está lá. Quando você está jogado lá. Quando você está na sarjeta. Quando você está no cárcere. Mas quando você tem Deus na sua vida, ainda que você passe pelo Vale dos Ossos Secos,
Ele está contigo. Olha só, eu peguei e disse, botei a mão no pé da minha mãe e disse: Jesus, eu gostaria de ter uma conversa de filho para pai. E naquele momento eu fiz uma oração, estava eu e ela na sala. Eu nunca dormia, eu sempre ficava acordado, virava a noite. E 7 da manhã eu tinha que dar aula até meio-dia, e depois voltar à tarde, dar aula até as 10 da noite. E no outro dia, quando ninguém queria dormir, eu ia embora. Ela falou: você não vai comer? Eu já estou indo embora. E ali naquela noite, eu disse: Jesus, minha mãe foi uma pessoa que dedicou a vida dela inteira, desde jovem, a te seguir. Nunca conheceu o mundo. Mas se for da sua vontade, o Senhor leve. Mas se o Senhor achar que ela tem algo a fazer aqui na face da terra ainda, restitua a saúde dela. E só falei isso. E fiquei ali, caladinho, orando em espírito, porque não podia incomodar uma senhorinha que gemia muito do outro lado. E quando eu fui para casa no outro dia, quando eu cheguei do trabalho, aí fui dormir, que não era meu dia de eu ir para o hospital, aí eu tive um sonho. Tem pessoas que dizem: eu tive encontro com Deus. O dia que você tiver encontro com Deus, você derrete, porque ai daquele que tentar olhar para a face de Jesus, porque Ele é muito santo, santo. A gente não tem ainda o poder de estar frente a frente com Deus. A gente pode sentir Ele que nem um vento, mas frente a frente, só quando a gente for ressuscitar todos os mortos e for o tempo com Jesus lá em cima. O que acontece? Naquele dia, eu tive um sonho. E aí eu tive um sonho que minha esposa ia pregar num tema. E ali naquele sonho, eu olhei assim e falei: não acredito nesse tema tão bonito. Eu acordei com aquele tema, falei, peguei a minha agenda e fui escrever. Por isso que eu trouxe a agenda hoje, para não esquecer. Eu peguei a agendazinha, tarde da noite, e aí eu escrevi o que Deus tinha passado nos sonhos. Que ela ia pregar num tema, no ciclo de oração. O tema dizia assim: e isso, aquela luta todinha com minha mãe ainda, com o corpo ainda todo destruído, com essa enfermidade que tomou todo o corpo dela. Aí o tema dizia assim: como está a sua casa? Como está a sua vida? Segundo tópico. E como está a preparação da casa? Eu anotei e chamei ela no outro dia e falei assim: olha, eu tive um sonho assim, assim, que você ia pregar no ciclo de oração. Você já percebeu quando a gente tem 2 sonhos em um dia só, uma noite só? Aí, fui adormecer ali de novo. Aí Deus me mostrou em sonho uma pessoa falando comigo, e eu não sabia quem era que estava do lado. Mas eu tinha de deduzir assim: eu sei que é Deus, porque a gente não consegue ver Deus. Você já sentiu um vento gelado na época do inverno, quando passa pelo nosso corpo, que deixa o corpo frio? E ali, eu comecei a perceber aquele vento e falava assim a pessoa: acalme-se. Não se desespere. Eu estou no controle. E ali falava comigo que era propriedade. Eu olhava para um lado e não conseguia ver. Aí disse assim: como é que se prepara o vinho? Eu falei: o vinho deve preparar ele machucando a uva e depois sobre a semente aquela casquinha. Aí a voz aparecia e dizia assim: e para que serve o vinho depois de pronto? Eu falei: para armazenar e tomar. No meu pensamento, eu estava conversando com uma pessoa invisível, que eu creio que seja Deus, estava ali, através do vento que estava tocando no meu corpo. Ele falou assim: e depois do vinho armazenado, para que serve o insumo? Aí eu falei: o insumo? Serve para adubo. Aí eu disse: Jesus, já peguei a história. A minha mãe vai para a glória. E aí quando eu acordei e falei para ela no outro dia, eu disse: olha, dessa semana minha mãe não passa. Jesus vai ter um encontro com ela. Eu não vou gastar uma lágrima. Não deu uma semana, minha irmã. O médico ligou, quando eu estava saindo para trabalhar às 6 horas da manhã, que é da aula de 7, falou assim: senhor Gesonias? Eu falei: senhor, vem aqui no hospital, que tem uma intercorrência com sua mãe.
Quando ele falou isso, eu disse, eu já sei o que é. E tinha uma irmã minha de Curitiba que estava comigo aqui na minha casa, mas uma pessoa também da família acompanhando, e a gente subiu, fui lá. Quando chegou no hospital, onde eu tive o prazer de ver os maquinários, todos parando devagarinho, e eu ali glorificando o Espírito. Olhei, peguei no dedo dela, peguei no olho dela, e vi que a pupila do olho dela, o olhinho dela estava assim, fraco, só aquele olho amarelo de morto, igual um peixe. Eu falei, Jesus, eu sei que tua obra está sendo feita. E ninguém entendia, muita gente chorando, pulando, mas ali naquele momento, quando o médico disse, agora se retire da sala um pouco, aí daqui a meia hora ele chamou a gente. Quando chamou de novo, ele já passou um tampão na sala. Aí eu disse, ela já partiu. Aí, quando ele me chamou para a sala do lado com a minha família, ficou todo mundo desesperado, uma prima minha que é enfermeira, chorando desesperadamente, e o médico começou a falar que aconteceu, fez de tudo, o rins dela parou, e foi aquele problema todo. E quando ele estava falando, e por coincidência, ele não era um médico brasileiro, ele era um médico estrangeiro que estava lá atendendo. E ali, quando ele começou a falar, eu falei, doutor, quando ele terminou de falar, eu falei, doutor, o que o senhor está falando, Jesus já tinha me confirmado uma semana atrás. Olha, eu vou contar para o senhor como foi que eu tive o sonho. E Deus me revelou, foi assim, assim. Em vez do médico achar que eu ia chorar, o médico começou a chorar. Porque o nosso Deus é o dono da prata e do ouro. E a minha mãe está no céu, porque a missão dela foi cumprida. E quando esse povo estiver clamando, exaltando o nome de Jesus, não tem enfermidade que possa abalar um cristão. Amém. Te amo, Deus, pois tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto, Pode sentar. Deu uma descansada um pouco na coluna. Vocês estavam sentados desde a hora que chegou. E nós vamos para uma breve reflexão na palavra de Deus. A igreja ore pelo irmão Gesonias e família, para que eles possam continuar sendo bênção. Ali onde eles chegarem, estarão de volta à igreja onde congregavam, né? No mesmo lugar. Deus abençoe. Segurança, sou
vai ser.